Capítulo 851 Novo talento. As frotas eram as forças principais absolutas das civilizações. A eficiência de um Beyond Grau A não pode ser comparada com milhões de navios de guerra militares oficiais. No entanto, poder individual e poder coletivo eram conceitos diferentes. Os indivíduos com grande poder possuíam efeitos especiais insubstituíveis no campo de batalha. Em comparação com frotas inteiras, a Beyond Grade A era menor e mais móvel. Eles poderiam lutar contra as frotas de frente e facilmente penetrar nas defesas das frotas para atingir seu objetivo, como eliminar o líder do inimigo. Durante a batalha, Ren Xiao já havia analisado como a situação se desenrolaria. Enquanto a dinastia pudesse se agarrar ao palco onde eles tiveram que construir portais estelares, a Igreja Arcana sem dúvida atacaria o portal estelar. Naquela época, os 6 inimigos Beyond Grade A provavelmente mudariam sua estratégia de atacar agressivamente para segurar os 4 enquanto enviavam alguns para atacar o Startgate. Esta era a oportunidade exata que ele estava esperando. Depois de lutar por tanto tempo, a agonia da promoção diminuiu gradualmente, e Ren Xiao se acostumou com as mudanças em seu corpo. Ele recebeu 5 opções de evolução de raça para escolher 2 e, em seguida, um talento racial de cada uma dessas 2 raças de todos os seus talentos para adicionar aos talentos da Black Star Race. Comparado com as evoluções de corrida anteriores, a evolução de corrida no nível além do grau A era menos aleatória e oferecia mais opções. As 2 raças que Ren Xiao escolheu desta vez foram Void Saint e Void Juggler. Além de lhe dar o bônus de 45 resistência, estes também lhe deram atributos de bônus de 266 força, 310 destreza, 454 resistência, 537 inteligência, 372 mistério, 177 charme e 1600 energia. Com o bônus de grau S, vida fortalecida avançada, corpo eterno e físico extraordinário, a saúde de Ren Xiao agora era de mais de 3 milhões. Além da ajuda de seus companheiros de equipe, o bônus de 10% para todos os atributos dado por vida fortalecida avançada foi um fator importante que permitiu que ele resistisse aos ataques violentos dos inimigos. As coisas eram as mais perigosas no início, e ele teve que usar o cartão de invocação de personagem Aurora 2 vezes para passar por isso. Quando seus atributos se acumularam, só então ele foi capaz de aguentar. Sua classe principal mudou de Mecânico Imperador para Lorde Mecânico, e sua afinidade com máquinas aumentou mais uma vez. Com o bônus do cartão de invocação de personagem Perfect Mechanical Sense, a força de seu exército mecânico aumentou visivelmente. Dos vários talentos das 2 novas raças, Ren Xiao escolheu 2 talentos que ajudariam mais na situação atual. Do jeito que ele olhou para isso, se ele pudesse aproveitar a oportunidade, essas 2 habilidades eram mais do que suficientes para virar a mesa. E essa oportunidade foi o momento em que o inimigo Beyond Grade A se dividiu. Leia mais capítulos sobre All Novel Full. Dylan e Mercer penetraram na formação da frota da dinastia como uma broca e foram direto para os portais estelares que estavam sendo construídos, enquanto Sagman e os outros 3 ficaram para conter Ren Xiao e os outros. Milizal só podia ver os inimigos se separando. Ele tentou apoiar a frota da dinastia, mas foi interrompido por Sagman e os outros. Apenas Ren Xiao foi capaz de enviar uma parte de seu exército mecânico para perseguir Dylan e Mercer. A quantidade do exército mecânico era muito alta, nem mesmo Sagman e os outros foram capazes de detê-los. No entanto, eles não estavam muito preocupados, pois 2 além do grau A definitivamente seriam capazes de lidar com isso. Vendo Dylan e Mercer vindo em sua direção, Tarrokov imediatamente ajustou a formação da frota para bloquear continuamente o caminho dos 2. Embora isso tenha sido capaz de desacelerar os 2, não foi capaz de impedir o fato de que a distância entre os 2 e os portais estava diminuindo lentamente. Estrela Negra, isso não vai durar. Austin e minha energia mágica ainda está diminuindo. Não seremos capazes de durar para sempre. Não podemos deixar a Igreja Arcana parar nossos reforços. Milizal estava ansioso. Os inimigos têm a vantagem numérica e estão nos forçando a ficar na defensiva, disse Ren Xiao com uma voz profunda. A única maneira de reduzir ao máximo a pressão que estamos enfrentando é fazê-los perder um além do grau A. Eles têm mantido sua cooperação, não temos chance. Não, eu tenho uma maneira de lidar com aqueles 2 que se separaram do resto. Talvez valha a pena o risco. O tom de Ren Xiao era sério. No entanto, Sgod está apenas correndo atrás de mim sozinho. Sua habilidade pode parar meu plano. Qual é a taxa de sucesso? Se Sgod interferir, talvez haja apenas 20% de chance de sucesso. No entanto, se eu estiver disposto a dar tudo, há mais de 70% de chance de sucesso. O que você quer dizer? O objetivo de Sgod é a evolução, e sua aliança com a Igreja Arcana é definitivamente baseada nisso. Eu sei o que ele quer, e se eu der isso a ele. Entendi, faça isso então, não é hora de hesitar. É melhor do que morrer uma morte lenta. Milizal expressou sua aprovação. Ok. Ren Xiao cerrou os dentes e decidiu. Ele olhou para Sgod e de repente abriu os braços, usando um de seus novos talentos. Prisão vazia. Todos os 4 magos presentes notaram a grande quantidade de energia do vazio liberada do corpo de Ren Xiao que rapidamente encheu o campo de batalha em que todos estavam.
No momento seguinte, todos sentiram que essa parte do espaço cósmico se tornou viscosa e seus movimentos se tornaram mais lentos. Depois de sentir ao redor, os 4 magos descobriram que esta não era apenas uma habilidade que reduzia sua velocidade. A dimensão do vazio desceu nesta parte do espaço cósmico e mudou temporariamente o atributo espacial desta área, formando um território estranho que desacelerou todos. Ele mudou este espaço com o poder da dimensão do vazio? Ninjia franziu a testa e tentou se livrar da prisão do vazio, apenas para perceber que sua energia mágica fluía mais devagar também. Esse tipo de habilidade não era raro, mas a dificuldade de se livrar dele diferia com base nas propriedades da habilidade. O talento Void Prison de Void Saint formou um território especial usando o poder da Void Dimension, que pode durar algum tempo. Além do grau, a magos poderiam quebrar este território, mas era muito problemático. Mesmo que Ninjia e Taylor trabalhassem juntos, eles precisariam de algum tempo. Essa habilidade afetou até Melisals e os outros, assim como o exército mecânico. Havia apenas 2 pessoas que podiam se mover livremente, Ren Xiao, que estava muito confortável neste território devido aos seus talentos do vazio, e Sgod, que tinha a habilidade Dimension Crack Spare. Com outro teletransporte, Sgod apareceu logo atrás de Ren Xiao com um sorriso zombeteiro. Sua força Spare Ability aumentou o punho dirigido para as costas de Ren Xiao. Esta não é a nossa primeira luta. Você não achou que esse tipo de habilidade funcionaria em mim, achou? É assim mesmo? Então e isso? Ren Xiao estreitou os olhos. O punho de Sgod estava se aproximando de suas costas, mas Ren Xiao nem olhou para trás. Em vez disso, ele olhou para o campo de batalha da frota distante e se concentrou em Mercer. Sgod notou uma sutil ondulação espacial no corpo de Ren Xiao. No momento seguinte, com um flash, Ren Xiao trocou de lugar com Mercer. Antes que Mercer pudesse reagir à forma como ele apareceu de repente, ele foi surpreendido pelo soco de Sgod. Depois de ficar atordoado por um segundo, Sgod imediatamente percebeu o que havia acontecido. Ele rapidamente olhou para o campo de batalha da frota distante. Mercer, que já esteve lá, foi trocado por Ren Xiao, a localização dos dois foi trocada instantaneamente. Void Swap, um talento de Void Juggler, usou 15% de sua saúde e energia. Trocaria forçadamente sua localização com o alvo e teria um tempo de espera de 320 segundos. Void Prison e Void Swap foram 2 habilidades que Ren Xiao deliberadamente selecionou para criar essa situação. Habilidade do tipo de troca de espaço, Sgod ficou um pouco surpreso. Não que ele nunca tivesse visto uma habilidade como essa. Na verdade, ele até tinha um. No entanto, sua habilidade Spare só poderia trocá-lo por objetos e não por alguém que tivesse o mesmo grau que ele. Não era tão bom quanto seu teletransporte. Sagman e os outros também ficaram chocados quando Black Star obteve essa habilidade. Não havia informação sobre isso em lugar nenhum. Eles pareciam distantes, e sua expressão mudou ligeiramente. O fato de Mercer ter sido trocado significava que Dylan agora estava sozinho contra Ren Xiao. Os dois estavam profundamente na formação da frota da dinastia e estavam muito longe dos outros. Com a restrição da prisão do vazio, eles não poderiam ajudar Dylan imediatamente. A Black Star esconde essa habilidade o tempo todo. Ninjia ficou chocada. Temos que quebrar essa habilidade rapidamente e enviar pessoas para ajudar Dylan, disse Sagman com uma voz profunda. Se Dylan fosse retido, a dinastia seria capaz de montar com sucesso os Stargates, aos olhos deles, esse era o objetivo de Ren Xiao. No entanto, nenhum deles havia adivinhado que o verdadeiro objetivo chocante de Ren Xiao era reduzir os números da Igreja Arcana. Aos seus olhos, o Black Star não teve a capacidade de derrotar Dylan em pouco tempo. Portanto, nenhum deles pensou que Ren Xiao havia feito isso para derrotar Dylan. Mesmo que eles conhecessem o objetivo de Ren Xiao, eles não pensariam que Ren Xiao seria capaz de fazê-lo. Afinal, Dylan era um além do grau A que se destacava em defesa e controle, ele não seria derrotado tão facilmente. Reticências. A visão de Ren Xiao brilhou quando ele trocou com Mercer e apareceu não muito longe de Dylan. Embora Dylan tenha ficado surpreso com a aparição repentina de Ren Xiao, ele não entrou em pânico. Aos seus olhos, o Black Star não seria capaz de fazer muito com ele sozinho. No entanto, Dylan não tinha ideia de quão aterrorizante era Ren Xiao se ele não se conteve. Esta é a única oportunidade. Os olhos de Ren Xiao focaram. Sem a interferência de outros inimigos, só agora ele teve a oportunidade de dar tudo de si. No momento seguinte, Ren Xiao apontou a mão para Dylan, que estava coberto por sua barreira de água, e ativou seu cartão de invocação de personagem Amis. Um poderoso campo de força apareceu e quebrou a barreira da água. Para choque de Dylan, ele percebeu que estava contido pelo campo de força. Carta de invocação de personagem Amis, Olhar do Dragão. Ren Xiao usou o cartão de invocação de personagem de Amis uma vez quando estava no grau de calamidade. Ele obteve um novo cartão de invocação de personagem em branco mais tarde e o usou em Amis novamente. Ele nunca havia encontrado uma situação em que precisasse usá-lo, até agora. Esta poderosa habilidade de controle não poderia conter alguém no mesmo grau que ele por muito tempo, Dylan poderia escapar a qualquer momento. Ren Xiao estava prestes a continuar seu plano quando Sgod chegou usando o teletransporte novamente.
Sua Dimension Crack e teletransporte ignoraram a prisão do vazio. Ele era o único que poderia quebrar o plano de Henshiao. No entanto, ele não veio para proteger Dylan, o cubo de evolução de Henshiao era a única coisa que importava. Esse cara, Henshiao esperava isso de Sgod. Tendo-se decidido, ele ativou o cubo evolutivo e instantaneamente disparou um feixe de energia evolutiva em Sgod. HMM, a expressão de Sgod mudou quando ele parou no ar. No entanto, sua resposta foi completamente diferente da de Sagman e dos outros. Não apenas Sgod não se esquivou, ele deliberadamente dirigiu-se diretamente para o feixe de energia da evolução. A energia evolutiva negra fluiu em seu corpo, e um casulo preto começou a crescer em sua pele. Os termos dele trabalhando com a Igreja Arcana eram para ajudar a Igreja Arcana a obter o cubo de evolução em troca de uma chance de usar o cubo de evolução. Agora, no entanto, Henshiao havia enviado diretamente a ele a energia da evolução com a qual ele sonhava. Ele imediatamente parou de se preocupar com todo o resto e aceitou diretamente. Este era o plano de Henshiao. Não é esta energia da evolução a razão pela qual você está mirando em mim. Eu vou te dar então. Você vai continuar a lutar comigo ou alcançar seu objetivo primeiro? Sgod foi controlado por Henshiao com isso imediatamente e não continuou a parar Henshiao. Enquanto Dylan ainda era controlado pelo Ames Character Summon Card, Henshiao instantaneamente chegou bem na frente dele usando o Void Hyperdrive. Ele jogou uma Maldical da sorte, agarrou o ombro de Dylan e ativou o Sgod Character Summon Card. Espere silêncio. Desta vez, o campo de força simplesmente desapareceu. Dylan estava prestes a empurrar Henshiao para longe usando sua habilidade Spare, mas para seu choque absoluto, ele percebeu que não podia mais sentir a existência de sua habilidade Spare. Sua expressão mudou drasticamente. Você. Henshiao ativou todas as suas habilidades explosivas, incluindo liberação de genes, imediatamente e gritou na rede quântica: fogo! No momento seguinte, o exército mecânico ao redor deles atirou diretamente nos dois, e raios de ataques psionicos caíram em seus corpos. Dylan era um Spare. Sem sua habilidade Spare, ele não passava de um alvo que não podia resistir. Além disso, ele não era imune a True Damage. O aglomerado de luz azul se expandiu e explodiu. À medida que a luz se dissipou, Dylan ficou coberto de sangue em seu último suspiro. Os tentáculos de nanopartículas se estendiam dos soldados mecânicos ao redor, formando algumas correntes enormes que se prenderam nos braços e pernas de Dylan, controlando seu corpo com força. Todos os tipos de armadilhas mecânicas circulavam em torno de Dylan e restringiam seus movimentos, enquanto os canos de todos os soldados mecânicos apontavam para ele e estavam prontos para disparar a qualquer momento. Henshiao estava logo atrás de Dylan. Seus braços travaram em volta do pescoço de Dylan com força, e seus olhos estavam olhando friamente na direção de Sagman. Ficou claro que ele os estava ameaçando com a vida de Dylan. As expressões de Sagman e dos outros mudaram drasticamente. Isso foi além de todas as suas expectativas. Dylan foi capturado pelo Black Star tão rapidamente. Como Black Star poderia ter tal capacidade de combate? Impossível. Os olhos de Psyker se arregalaram com descrença. Sagman ficou chocado. Só agora ele entendeu que o objetivo do Black Star não era paralisar Dylan, mas eliminá-lo para reduzir seus números. Desta vez, os dois magos da Igreja Arcana finalmente quebraram a prisão do vazio. Seja amigo ou inimigo, todos olharam para Henshiao com choque. Como ele capturou um além do grau A em tão pouco tempo? Sagman e os outros não ousaram continuar atacando Milizals e os outros, eles estavam com medo de que Henshiao matasse Dylan instantaneamente. Milizals e os outros dois também ficaram chocados e não se moveram. Merda! Sagman estava preocupado. Dylan estava claramente ferido e sua vida estava nas mãos do Black Star. Se eles continuassem lutando, sem mencionar se ainda seriam capazes de completar a missão depois de perder um além do grau A, Dylan definitivamente morreria. Dylan era um além do grau A, não alguém que eles poderiam simplesmente desistir. Com medo das repercussões de suas ações, ambos os lados pararam de lutar, e a situação parecia ter chegado a um impasse. Sagman cerrou os dentes. Ele secretamente deu a Ninjia um olhar. Ninjia entendeu seu significado e enviou uma mensagem psíquica para Sgod. Sgod, continue se movendo e destrua o portal estelar da dinastia. Não que Sagman não quisesse salvar Dylan, mas Dylan já havia sido capturado, e se eles quisessem quebrar esse impasse e ter uma chance de completar a missão, a única maneira era soltar Dylan. No entanto, ele não queria expressar sua decisão de desistir de seu companheiro de equipe, então era melhor deixar a Sgod fazer o trabalho. Sgod não pertencia à Igreja Arcana. Se Black Star matasse Dylan por causa disso, eles não teriam nada a ver com isso. Esta foi a única solução. No entanto, Sgod o ignorou completamente e deixou o campo de batalha via teletransporte, retornando ao navio principal da frota Fallen Ark onde Fakizen estava esperando. Ouvindo o movimento, Fakizen se virou, mas ficou chocado com a aparência de Sgod. Linhas pretas nadavam no corpo de Sgod como cobras sob sua pele. Foi um pouco assustador. Vossa Excelência Isdeus, você está ferido? Ferido? Não, não, me sinto incrível.
Sgod forçou um sorriso. Ele havia suprimido temporariamente a energia da evolução em seu corpo, e foi por isso que ele não se transformou em um casulo no local. Envie meu pedido, retire-se imediatamente. Ah, não vamos continuar a batalha? Fakizem se perguntou. O objetivo foi alcançado. Deixe a Igreja Arcana conter a frota da dinastia. Vamos recuar. Tendo recebido a energia da evolução, Sgod já havia alcançado seu objetivo. Não havia mais necessidade de continuar trabalhando junto com a Igreja Arcana. Agora, ele não podia esperar para encontrar um lugar tranquilo para completar sua evolução e não se importava em ajudar a Igreja Arcana. Sgod sabia que este era o plano de Renchial, mas ele não se importava em cair nele se pudesse alcançar seu objetivo. Sua capacidade de combate seria afetada ao suprimir a energia da evolução. Para ele, completar a evolução era muito mais importante do que lidar com o Black Star. Quanto à confiabilidade, quando ele teve isso, a frota Fallen-Ark parou de disparar imediatamente. Agora não importa o quanto o comandante da Igreja Arcana rugisse, sua retirada do campo de batalha não poderia ser evitada. Vendo isso, a boca de Renchial se contraiu. A reputação de Sgod não o decepcionou. Renchial não teve escolha a não ser satisfazer a necessidade de Sgod. Sgod foi o mais forte de todos os presentes. Enquanto ele estivesse lá, Renchial sempre estaria em desvantagem. O teletransporte de Sgod era uma ameaça muito grande para os Stargates, ele tinha que encontrar uma maneira de fazê-lo recuar do campo de batalha. Passe por esse perigo primeiro, encontre uma maneira de lidar com Sgod depois. Ele participou desse ataque e trabalhou com a Igreja Arcana. A dinastia não o deixará escapar facilmente. Renchial não insistiu nisso. Por outro lado, o retiro de Sgod chocou as pessoas da Igreja Arcana. PS Deus, Sagman ficou furioso. Em um período tão curto, a vantagem que eles seguravam com firmeza desapareceu completamente. Um deles foi capturado e outro fugiu. Os 7 além do grau como eles originalmente se tornaram 5 em um piscar de olhos. E a raiz de tudo isso foi Renchial. Sagman cerrou os dentes com tanta força que seus dentes quase racharam. Capítulo 852 Retirada forçada. Capítulo 852 Retirada forçada. Quando a frota Fallen-Ark parou de disparar, seus milhões de naves espaciais se transformaram em raios de luz e deixaram o Planet Lighthouse, desaparecendo sem deixar vestígios em um piscar de olhos. Ficou claro que eles estavam acostumados a trair seus companheiros de equipe e eram especialistas nisso. Quando a frota do Sgod partiu, a situação da batalha mudou instantaneamente. Sem a poderosa ajuda externa, o número de navios de guerra no lado da Igreja Arcana foi reduzido quase pela metade. A essa altura, o exército do Planet Lighthouse já havia recuperado toda a sua frota. O número de navios de guerra em ambos os lados era par, a Igreja Arcana não podia mais obter vantagem. Droga! Sagman olhou para isso com os dentes cerrados, mas seu coração estava cheio de impotência. Ele não estava com vontade de culpar Sgod por quebrar sua aliança. Ele sabia que, embora estivessem trabalhando juntos, os escalões superiores da Igreja Arcana não tinham muita esperança em Sgod. Foi realmente porque esses escalões superiores estavam confiantes sobre a reputação negativa de Sgod que eles reuniram 6 além do grau para atacar com o cetro de 10.000 divindades. Eles planejaram terminar com a batalha antes que Sgod chegasse o tempo todo. De fato, de acordo com os cálculos da Igreja Arcana, a taxa de sucesso desta operação foi realmente excepcionalmente alta. Foi uma batalha de 6 contra 3 para começar, e se eles tivessem tornado Milizals incapaz de lutar com o cetro de 10.000 divindades, o plano já estaria a 80% completo. Não era impossível capturar 3 além do grau A da dinastia naquele momento. No entanto, o que eles não esperavam era a aparição de Austin, que transformou a situação de 6 contra 3 em 6 contra 4. Embora fosse apenas mais uma pessoa, reduziu bastante a vantagem de força das 6 igrejas arcanas além do grau A. Mais importante, a poderosa arma destrutiva, o cetro das 10.000 divindades, foi combatida pela Black Star usando um método estranho e até foi selada. Se não fosse por isso, já teríamos capturado o Black Star, obtido o cubo da evolução e recuado com a frota agora. Esse pensamento passou pela mente de Sagman e dos outros 4, deixando-os frustrados. Observando a situação desvantajosa, Sagman só pôde sentir uma forte dor de cabeça. Se fosse apenas Sgod recuando, os 6 ainda teriam a chance de completar a missão. Depois de lutar por tanto tempo, Milizals foi gravemente ferido, o Palácio dos Feitiços Ocultos de Austin foi danificado e Beyond não estava em bom estado. Black Star era o único que ainda estava forte, mas seu exército mecânico também sofreu um dano enorme. Comparativamente, os 6 estavam em boas condições. Se eles continuassem a lutar, eles ainda teriam uma grande chance de vencer. No entanto, agora que Dylan foi capturado pelo Black Star, o plano de Sagman foi completamente desperdiçado. Leia mais capítulos sobre a Novel Full. Nesta batalha, o Black Star mais uma vez apresentou novas habilidades que ninguém conhecia. Sagman não teve escolha a não ser admitir que realmente temia o Black Star pelo fato de não saber quais outros trunfos esse cara estava escondendo. Mingia franziu a testa e perguntou na rede de comunicação psíquica, e agora?
Sagman olhou para o enorme campo de batalha e viu que a frota da Igreja Arcana estava agora em um impasse com os inimigos, incapaz de impedir que a frota da dinastia montasse seus portais. Informe o comandante, estamos recuando. Ele espremeu as palavras entre seus dentes cerrados. Você está desistindo de Dylan. Os olhos de Psyker pareciam hostis. Sagman está certo. Ninja assentiu. Dylan foi capturado e Isgod recuou. Agora são 5 contra 4, e eles têm um refém. O plano de ataque rápido falhou. Há apenas 2 caminhos à nossa frente, continuar lutando ou recuar. Eles não estão em bom estado. Sem dúvida, venceremos se continuarmos a lutar. No entanto, o tempo é um problema. Tendo perdido 2 combatentes, não poderemos resolver a batalha rapidamente. Não se esqueça, o mundo cintilante é o território da dinastia. Não temos base aqui, e o portal estelar secreto é nossa única maneira de recuar. Quanto mais lutamos, maior o risco. Além disso, Isgod quer nos usar para garantir seu retiro, acrescentou Taylor. Não podemos deixá-lo fazer o que quer. Dylan. O risco de salvá-lo é muito alto e muito provavelmente fará com que o Black Star o mate. Não temos escolha a não ser deixá-lo para trás. Dessa forma, pelo menos ele pode permanecer vivo. A única maneira é fazer com que a Igreja Arcana negocie com a dinastia Carmesim depois. Mingia balançou a cabeça. Mesmo que a dinastia estivesse disposta a trocar o refém, a Igreja Arcana definitivamente sangraria por isso. Além disso, a dinastia pode nem estar disposta a isso. Psyker estava de péssimo humor. Seu bom amigo estava nas mãos de Black Star. Só Deus sabia o que a dinastia faria com ele, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Enquanto a dinastia ainda está construindo o portal estelar, estamos recuando. Sagman fez uma pausa antes de dizer com resignação, informe os escalões superiores que este plano falhou. O humor de todos caiu depois de ouvir isso. 6 contra 4, mas um deles foi capturado. Isso foi além de embaraçoso. Eles falharam em uma missão quase infalível, e o cetro das 10.000 divindades foi selado. Como os escalões superiores da Igreja Arcana os veriam? Quase todos os passos que levaram à virada da mesa foram causados por Ren Xiao. Embora eles não quisessem admitir, eles sabiam que foram forçados a recuar pelo Black Star. Psyker trocou olhares com o distante Dylan gravemente ferido. Seus olhos estavam cheios de desculpas. Vendo os olhos de Psyker, Dylan sabia que tinha sido abandonado. Ele sentiu uma pontada no coração, não era bom ser abandonada. Pensando em como ele seria tratado como um cativo, seu coração continuou afundando. O efeito do Spare Silence já havia passado, e a habilidade Spare de Dylan havia se recuperado. No entanto, uma rodada de ataques, incluindo True Damage, caiu sobre ele mais cedo. Sem a barreira de defesa de sua habilidade Spare, ele foi gravemente ferido. Se não fosse porque Ren Xiao queria capturá-lo vivo, ele sentiu que teria sido morto diretamente. O medo ainda permanecia em seu coração. Neste momento, Ren Xiao estava bem atrás dele. Os braços de Ren Xiao que estavam em volta do pescoço tinham poder explosivo. Dylan não era pugilista. Embora seu corpo fosse muito mais forte do que os graus de calamidade, não era nada digno de nota no nível além do grau A. Com todos os tipos de armadilhas mecânicas, Dylan não conseguiu escapar. Resistir era brincar com a própria vida. Sagman e os outros 4 recuaram para a frota da Igreja Arcana e entraram nas naves espaciais. A frota da Igreja Arcana então começou a recuar ordenadamente. Contando com uma mobilidade superior, a frota da Igreja Arcana gradualmente se distanciou da frota da dinastia. Milizals e os outros 2 vieram para Black Star. Beyone teve a sensação de que ele havia acabado de escapar da morte. Felizmente, você capturou um inimigo além do grau A, ou eles não teriam recuado tão facilmente. Esse cara é o Espírito do Mar, Dylan da Igreja Arcana. Ele não é fraco. O que você fez para capturá-lo tão rapidamente? Ren Xiao deu a Beyone um olhar estranho. Confie em mim, você não é estranho a essa habilidade. Quando lutaram contra Isgod lado a lado, Beyone foi atingida com o autêntico Spare Silence, e ainda se lembrava desse sentimento vividamente. Só que ele não sabia que Ren Xiao estava falando sobre isso. Spare Silêncio era o inimigo de Ispers. Provavelmente não havia muitos Ispers em todo o universo que pudessem derrotar Isgod 1 a 1. O cartão de invocação de personagem Isgod de Ren Xiao tinha 2 usos. Ele havia usado um em Dylan e planejava usar o próximo em Isgod. Antes do início da batalha, ele obteve 2 cartas de invocação de personagem em branco da recompensa aleatória. No entanto, ele não os usou em Isgod. Afinal, Isgod tinha muitas habilidades de Spare, a chance de obter Spare Silence novamente era muito pequena, e as outras habilidades aleatórias não eram muito úteis para ele. Ele precisava usá-los para obter o sentido mecânico perfeito de Reynold. Do outro lado, Milizals observou Sagman e os outros recuarem. Ele então perguntou com uma voz profunda, eles estão fugindo, devemos perseguir. Não conte comigo na perseguição, Austin disse calmamente. Black Star, eu retribuo o favor. Agora você me deve um grande favor. Entendi. Honestamente, se não fosse porque Austin manteve seus princípios morais e manteve sua promessa, alguém do lado da dinastia definitivamente teria morrido.
Austin assentiu com satisfação. Ele então se virou para olhar para seus feiticeiros proibidos, que sofreram pesadas baixas, e sentiu uma dor no coração. Estas eram todas as suas elites e eram muito cansativas de treinar. Quanto ao Palácio dos Feitiços Ocultos, fortemente danificado, Austin não se importou nem um pouco. Ele só teve que gastar algum tempo para consertá-lo, e as taxas de material para isso não eram nada para ele. Para um mago de seu nível, ganhar dinheiro era tão fácil quanto respirar. Austin não era um aliado da dinastia, então Milisaus não podia pedir-lhe para fazer nada. Ele então olhou para Beyone e perguntou, e você? Não venha a mim novamente por algo tão arriscado. Beyone o rejeitou na hora. Depois de finalmente sobreviver a essa ameaça letal, ele não planejava se jogar em perigo novamente. Ele preferia ficar lá e esperar por reforços. Você realmente é um covarde. Milisaus o desprezava. Eu sou o mais vulnerável e tenho medo de morrer, ok? Beyone bufou antes de se virar para olhar para Renchial. Você está perseguindo? O que você acha? A boca de Renchial se contraiu. Nem você nem Austin não vão, então por que diabos eu iria? Você acha que estou cansado de viver? Já que vocês não vão. O tom de Milisaus mudou de repente como se estivesse aliviado. Eu me sinto muito melhor. Os outros três olharam para ele simultaneamente. O que, está vendo esse buraco no meu peito? Eu sou o mais gravemente ferido. Vocês vão me forçar a persegui-los e levar mais surras. Mostre algum cuidado com um dragão idoso, sim. Renchial ficou sem palavras. Você não vai você mesmo, então por que diabos você perguntou aos outros? No entanto, era verdade que, além dele, os outros três não estavam em boas condições. O risco de perseguir era muito alto, ninguém poderia culpá-los por não querer. Desta vez, Tarrokov entrou em contato com eles, e seu tom foi de surpresa. Black Star, você capturou uma igreja arcana além do grau A. Como você pode ver, Renchial virou-se para olhar na direção da frota principal e casualmente agarrou a cabeça de Dylan. Estava molhado, escorregadio e bastante liso. Excelente, você fez a igreja arcana pagar o preço. Dessa forma, teremos fichas para negociar. O tom de Tarrokov foi animado por um momento. Ele então fez uma pausa e ficou sério novamente. A igreja arcana está recuando. Vou enviar tropas para rastrear a luz. Vocês ficam aqui de prontidão. Não persiga os inimigos por conta própria. Não se preocupe, nós não vamos mesmo se você nos implorar. Renchial suspirou. Isso é o melhor, Tarrokov assentiu. O ataque surpresa da igreja arcana foi resolvido. Não só eles não perderam nenhum combatente de alto nível ao seu lado, mas o Black Star até capturou um inimigo além do grau A. Tarrokov não queria que eles perseguissem. Os Stargates estavam sendo construídos perto do Planet Lighthouse e não podiam ser construídos em movimento. Se a igreja arcana de repente atacasse de volta depois que eles deixaram o Planet Lighthouse, a vantagem que o Black Star lutou tanto para obter poderia ser perdida. Tarrokov não estava com pressa de perseguir a igreja arcana e maximizar os resultados. Como comandante experiente, ele preferia dar um passo de cada vez. Portanto, ele só enviou tropas para rastrear a igreja arcana e bloquear sua rota de fuga. Black Star e os outros esperariam no Planet Lighthouse pelos reforços. Essa era a estratégia mais segura e não daria chances aos inimigos. A frota da igreja arcana deixou o campo de batalha e se transformou em raios de luz, desaparecendo de suas vistas. Tarrokov enviou uma pequena equipe para rastrear a luz, deixando o resto para guardar a equipe de engenharia enquanto montavam os Stargates. Os inimigos recuaram e a batalha finalmente terminou. Renchial e os outros ficaram aliviados. Eles voaram em direção a seus próprios navios de guerra e contaram suas perdas. Ao mesmo tempo, Tarrokov entrou em contato com os altos escalões da dinastia para relatar a situação lá. Reticências. Depois que a notícia do Planet Lighthouse sendo atacado pela Igreja Arcana chegou ao planeta-mãe da dinastia, causou uma tempestade entre os escalões superiores dos militares. O Ranhel imediatamente convocou todos os chefes militares na sala de conferências, os não presentes compareceram à reunião por meio de projeções remotas. O primeiro status do campo de batalha que Tarrokov enviou de volta mostrou que eles estavam enfrentando os ataques de 7 além do grau A Igreja Arcana e a Arca Caída. A diferença de força era muito grande e a situação era terrível. Os altos escalões militares na sala já haviam analisado a situação. A maioria das pessoas, incluindo o Ranhel, tinha certeza de que o Planet Lighthouse não tinha esperança e provavelmente seria exterminados pela Igreja Arcana. As 3 dinastias Beyond Gradius acabariam mortas ou capturadas vivas pelos inimigos. Atualmente, eles estavam discutindo como a dinastia responderia a esse assunto. Sua Excelência está certa. A Igreja Arcana e a Federação da Luz atacaram nossas tropas juntas e mataram 3 de nossos além do grau A e o Marechal Tarrokov. Temos que nos vingar. Muitos escalões militares expressaram sua aprovação. Tarrokov era muito respeitável entre os militares e provavelmente seria morto desta vez. Chamas de vingança se acenderam nos corações de muitos de seus antigos companheiros. O Ranhel assentiu inexpressivamente também. No momento em que o Ranhel recebeu esta notícia, ela já havia decidido se vingar da Igreja Arcana. A dignidade da dinastia havia sido desafiada e eles sofreram uma grande perda.
Eles absolutamente não podiam deixar isso passar, ou a dignidade da dinastia seria destruída e seus aliados perderiam toda a confiança. A maioria dos militares da dinastia era direta, a maioria deles concordou em se vingar. No entanto, mesmo em uma civilização tão poderosa como a dinastia, ainda havia opiniões diferentes. Uma pequena parte das pessoas presentes se opôs à vingança excessivamente violenta. Eles não eram contra a vingança, mas achavam que o poder militar da dinastia era restringido pelo mundo cintilante, e seu contra-ataque não deveria ser muito violento. Se eles realmente desencadeassem uma guerra universal, a situação da dinastia só pioraria. Justamente quando eles estavam discutindo intensamente, uma nova projeção remota apareceu na sala de conferências. Era Tarrokov. Os altos escalões militares presentes se calaram imediatamente e olharam para ele. Vossa Excelência, guardamos com sucesso o Planet Lighthouse. Forçamos a Igreja Arcana e a Arca Caída a recuar. A batalha terminou. As vítimas e os danos ainda estão sendo calculados. Milisaus, Beyond e Black Star estão seguros. Tarrokov acenou para as pessoas presentes. Todos os escalões superiores presentes ficaram chocados. Você forçou todos os inimigos a recuar. O Ranhel ergueu as sobrancelhas e um leve tom de surpresa passou por seus olhos. Conte-me os detalhes. Tarrokov assentiu e simplesmente explicou a batalha sem exagerar nada. Enquanto ouvia, a expressão de todos mudou várias vezes. Todos eles notaram o quanto Black Star havia contribuído nesta batalha, pedindo secretamente a ajuda de Austin, parando o cetro das 10.000 divindades, capturando Dylan. Quase todos os passos do plano da Igreja Arcana foram anulados pelo Black Star. Pode-se dizer que, se o Black Star não fizesse as coisas que ele fez, os 3 Beyond Gradia da dinastia provavelmente não teriam sobrevivido e os inimigos teriam conseguido. Os escalões superiores da dinastia trocaram olhares. Henchial poderia até virar a mesa em uma situação tão desesperadora. Este novo aliado parecia um pouco forte demais. O Ranhel estreitou os olhos. Essa batalha foi causada pela Black Star, com a qual ela originalmente não estava feliz. Claramente, não valia a pena perder 2 Beyond Gradia para o Black Star. No entanto, os resultados da Black Star a deixaram sem nada a dizer. Ele até mesmo capturou um dos inimigos além do grau A e deu fichas para a dinastia. Este resultado de batalha foi impecável e limpou a infelicidade que ela tinha. Ela não pôde deixar de elogiar Henchial em sua mente. No entanto, o Ranhel não expressaria isso em seu rosto. Ela assentiu lentamente sem mudar sua expressão. Envie minhas ordens. Faça com que todas as frotas do mundo cintilante persigam os inimigos. Além disso, mova as tropas no Anel Estelar Despedaçado para atacar a fortaleza do Portal Estelar da Igreja Arcana no Anel Estelar Despedaçado quando necessário. Tente eliminá-los antes que eles retornem à Galáxia Central. O Ranhel fez uma pausa. Além disso, diga ao Black Star para falar comigo diretamente mais tarde. Ao mesmo tempo, os escalões superiores da Igreja Arcana também receberam um relatório de sua frota. Capítulo 853 Relatório do capítulo 853. Alguns minutos antes, em Silver Army, o planeta-mãe da Igreja Arcana. Os bispos mais uma vez se reuniram na sala, sentados em seus respectivos assentos e descansando com os olhos fechados. A religião e a autoridade da Igreja Arcana estavam unidas, sua fé e política eram inseparáveis. Os bispos controlavam enorme poder. O manto de cada bispo era luxuoso, e seus estilos diferiam drasticamente em cor e padrão, o que representava a facção que cada um desses bispos supervisionava. A influência desta operação foi enorme, de modo que os bispos estavam diretamente no comando. Algum tempo se passou desde que eles enviaram a frota com o dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional. A Igreja Arcana não tinha uma rede de comunicação quântica no mundo cintilante, então as mensagens só podiam ser enviadas de volta através de métodos especiais. Portanto, os bispos ainda esperavam as boas notícias de Sagman e dos outros. Um bispo olhou para a hora e assentiu. Eles já deveriam ter conseguido. O tempo se encaixa, mas por que não recebemos nenhuma mensagem? Outro bispo se perguntou. Talvez eles estejam contando os ganhos. Com alguém iniciando o tópico, eles discutiram suavemente. Eles foram pacientes e não pensaram que qualquer acidente aconteceria com esta operação. Em sua perspectiva, as forças do seu lado tinham uma vantagem esmagadora. Não havia realmente nenhuma razão para falhar. A porta do quarto se abriu de repente. O teto da sala de conferências da mesa redonda era muito alto, e a porta também tinha 10 metros de altura. Era branco puro e não parecia feito de metal, mas de jade branco. Não havia nenhuma ranhura marcando a porta, era perfeitamente liso como uma parede quando fechado. Neste momento, este portão branco começou a se transformar em uma bolha do meio e encolheu para os lados, como um líquido fervente, mas não abriu completamente e mostrou apenas um desnível de 2 metros de largura. Uma pessoa entrou na sala, e a brecha se fechou atrás dele. Os bispos pararam de falar e todos se levantaram e saudaram com a cabeça baixa com respeito. Vossa Excelência, Papa. Este foi o mais alto líder da Igreja Arcana, o Papa. O Papa grunhiu uma saudação e caminhou até o assento principal. O assento era uma esfera branca flutuante.
Ao se sentar, parte dessa esfera foi empurrada para baixo como se fosse macia e se ajustou ao formato do seu corpo, formando o assento mais adequado de acordo com a estrutura do seu corpo. Só então os bispos se sentaram. Vendo que o Papa tinha vindo apenas para esperar as notícias e não planejava falar, eles não continuaram discutindo. Depois de esperar um pouco, a projeção remota do comandante da frota apareceu de repente no meio da mesa redonda, ele finalmente veio para relatar. O comandante da frota fez uma saudação militar e disse com uma expressão dura, Vossa Excelência, respeitados bispos. A batalha terminou, agora estamos recuando. HMM, traga o Evolution Cube de volta rapidamente. Enviaremos tropas para ajudá-lo, disse diretamente um bispo bastante impaciente. O comandante da frota abriu a boca e tinha uma expressão estranha como se não soubesse o que dizer. Vendo isso, todos ficaram intrigados. O comandante que eles enviaram desta vez era uma elite. Por que ele estava agindo assim? Existe algum problema? Alguém perguntou. Sim, não conseguimos completar a missão. Esta operação falhou, respondeu o comandante da frota com um tom duro. Os escalões superiores usaram tantos recursos e deram-lhes tantas vantagens. No entanto, mesmo com tudo isso, eles não conseguiram completar uma única missão que receberam. Além disso, eles até perderam um além do grau A. O comandante sentiu-se realmente envergonhado e sabia que seu futuro provavelmente terminaria ali. Falha, os bispos ficaram atordoados e furiosos. Tendo usado tantos recursos, como ele poderia falhar com uma vantagem tão grande? Passe pelos detalhes. Como exatamente você falhou? Nós lhe demos 2 missões. Obtenha o Evolution Cube e mate Milisa e o Beyond Gradias da dinastia. Não me diga que você não completou nenhum deles. Sim, não conseguimos derrotar o Black Star e os outros, não pegamos o Evolution Cube e não matamos ou capturamos nenhum dos Dynasty Beyond Gradias. Os rostos dos bispos se contraíram. Não arrebatou o Evolution Cube. Tudo bem, afinal, Black Star parou os sentidos psíquicos de Psyker, então não era impossível falhar. Mas você deve ter matado pelo menos um além do grau A, certo? Como você não conseguiu sequer atingir esse objetivo básico? Você acha que trabalhamos com a Federação da Luz e pagamos um preço alto para emprestar o dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional apenas para enviar você lá para um passeio? Um bispo não pôde deixar de perguntar, vocês até pegaram o cetro das 10.000 divindades desta vez, então como vocês não mataram um além do grau A? Sagman e os outros não o usaram. Não, eles fizeram. Então o que aconteceu? É Estrela Negra. Sagman e os outros usaram o cetro das 10.000 divindades para ferir gravemente Milisaus, mas o Black Star usou um método desconhecido para bloquear o ataque do cetro das 10.000 divindades diretamente. Os bispos franziram a testa. O cetro das 10.000 divindades não era impossível de bloquear, era apenas que a maioria dos métodos seria inútil. Eles tinham lido sobre o Black Star antes e conheciam as habilidades do Black Star. Ele não parecia possuir meios para bloquear os ataques do cetro das 10.000 divindades. Além disso, esta foi a primeira vez que eles usaram o cetro das 10.000 divindades nele, então Black Star não sabia como eram os ataques do cetro das 10.000 divindades antes disso, nem sabia que eles usariam essa arma. Portanto, era muito improvável que o Black Star tivesse feito preparativos para isso. Mais uma coisa, o cetro das 10.000 divindades foi selado pela Estrela Negra usando um método desconhecido. Sagman e os outros disseram que não podem quebrá-lo. É assim que é. Então, o comandante da frota mostrou o estado atual do cetro das 10.000 divindades para eles. As expressões dos bispos mudaram. O cetro das 10.000 divindades era sua arma destrutiva contra além do grau A, mas havia sido selado por algum tipo de material. Mesmo os magos além do grau A não conseguiram se livrar dele. Que tipo de material estranho era aquele? Um bispo suportou sua raiva e disse com uma voz profunda, inútil. Traga o cetro das 10.000 divindades de volta para ser estudado. Desta vez, outra pessoa derrubou a mesa. Mesmo que você não pudesse usar o cetro de 10.000 divindades, ainda havia 7 além do grau A, e isso é suficiente para eliminar os inimigos. Por que recuar antes que a missão esteja completa? O comandante da frota cerrou os dentes e disse, havia mais de 3 além do grau A do lado dos inimigos. Não sabíamos que a Black Star fez parceria com Austin, e Austin estava esperando perto do Planet Lighthouse. Ele interferiu nesta batalha, e então Sgod foi subornado por Black Star e fugiu, levando suas tropas para longe. Dylan também foi capturado pelo Black Star. Se continuássemos a lutar, os reforços da dinastia teriam chegado. Fomos forçados a recuar. Depois de ouvir a breve descrição da batalha e dos resultados, os bispos ficaram furiosos. Foi irritante o suficiente que a operação tenha falhado, mas não apenas você não completou a missão, você não matou um único inimigo com a vantagem numérica e até perdeu um além do grau A. Um bando de idiotas incompetentes. Se não fosse porque eles tinham que dar cara ao Beyond Grade A, alguns bispos poderiam ter atacado. Desta vez, o Papa, que estava ouvindo em silêncio, falou com um rosto inexpressivo. Envie tropas para ajudar o Anel Estelar despedaçado para evitar que a dinastia destrua nossas estações locais do Portal Estelar. Você deve trazer Sagman e os outros de volta à Galáxia Central. Envie reforços para evitar que a dinastia os intercepte. Ao mesmo tempo, fortaleça as defesas do Silver Army para se preparar para uma possível vingança da dinastia.
Informe as guarnições dos vários campos estelares para entrar em estado de alerta total. Então, o Papa se levantou e foi embora. Embora não demonstrasse nenhuma emoção, os bispos conheciam a personalidade do Papa e estavam certos de que ele estava furioso ao extremo. Reticências. Ao mesmo tempo, a Federação da Luz também recebeu a mensagem. A Igreja Arcana falhou. O presidente Bader ficou chocado. Ele vasculhou as informações e estreitou os olhos. Que inesperado, o ancião-chefe disse com um tom estranho. A Igreja Arcana foi derrotada pelo planeta Farol mesmo nesta situação. Eles não são muito inúteis. Bader não respondeu imediatamente. Seus dedos deslizaram algumas vezes na tela virtual, trazendo as informações do Black Star. Em vez de dizer que a Igreja Arcana foi forçada a recuar pelo Planet Lighthouse, a Igreja Arcana basicamente perdeu para o Black Star. Tarkov é famoso como um comandante da dinastia Carmesim que se destaca em defesas. Não é estranho que ele dure um período de tempo com uma frota com menos da metade do tamanho do inimigo. O verdadeiro avanço está no campo de batalha Beyond Grau A. A Black Star mudou a situação no campo de batalha Beyond Grau A, e foi o que fez com que toda a situação mudasse. A Igreja Arcana perdeu um além do Grau A, TSK, o ancião-chefe sorriu. Eles realmente sofreram uma grande perda desta vez. Bader sorriu levemente também. Embora eles tivessem trabalhado juntos com a Igreja Arcana, ele estava mais do que feliz em ver ambos os lados sofrendo perdas. Não importa o quanto a dinastia Carmesim e a Igreja Arcana lutassem, a Federação da Luz definitivamente ganharia com isso. Afinal, eles não enviaram tropas e apenas emprestaram seu dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional uma vez. Mesmo que a dinastia quisesse vingança, eles se concentrariam principalmente na Igreja Arcana e não fariam muito com a Federação da Luz. Vossa Excelência, o que pretende fazer a seguir? Bader ponderou por um momento antes de dizer, a dinastia Carmesim não deixará facilmente esta equipe da Igreja Arcana. Despache nossas tropas e aliados no anel estelar despedaçado para interferir. Você está planejando ajudar a Igreja Arcana a escapar? Não, a parceria entre nós e a Igreja Arcana se limita apenas a emprestar a eles o dispositivo de transporte. Isso foi apenas um acordo, e agora o acordo terminou, então não há necessidade de continuar a parceria. Ajude a dinastia a interceptar a frota da Igreja Arcana. O ancião-chefe balançou a cabeça com resignação. Que horror, vender o parceiro logo depois. No entanto, eles nunca foram aliados para começar, eles só miraram a dinastia juntos enquanto a dinastia estava explorando um mundo cintilante. As três civilizações universais eram todas concorrentes umas das outras. Eles trabalhariam juntos se houvesse algo para lucrar e lutariam entre si o resto do tempo. Todos estavam acostumados. O chefe ancião de repente pensou em algo e riu. A propósito, o maior vencedor desta vez parece ser Sgod. Eu realmente não acho. É apenas uma chance de usar o Evolution Cube. Vader olhou para os dados de Henshiel novamente. A Igreja Arcana tem o terreno moral baixo, então a dinastia definitivamente fará anúncio sobre este assunto. Isso significa que as conquistas do Black Star nesta batalha serão espalhadas por todo o universo. Um além do grau A que matou ou capturou outro além do grau A é muito diferente daquele que não o fez. Além disso, ele foi o principal alvo da Igreja Arcana desta vez, mas os forçou a recuar. Ele basicamente fez da Igreja Arcana seu trampolim. Sua influência verá um crescimento explosivo. Não só isso, tendo conquistado tanto nesta batalha, sua posição na dinastia aumentará tremendamente. Black Star é o maior vencedor desta vez. Reticências. A batalha tinha acabado de terminar. Quando os escalões superiores das três civilizações estavam recebendo a notícia, Henshiel voou para o encouraçado do exército Black Star e disse a Felipe para contar as perdas e reunir os oficiais. O exército Black Star não deixou muitas naves no Planet Lighthouse. Durante a batalha, a frota da dinastia era a força principal, então o dano do encouraçado incorrido não foi muito. No entanto, todos os guardas da Estrela Negra de Grau Calamidade participaram, e ele queria saber se havia alguma vítima. Aurora esperando na cabine. No momento em que ela viu Henshiel, ela imediatamente correu para ele. Aurora o abraçou na ponta dos pés ao redor de sua cintura. É ótimo que você esteja bem. Eu estava tão preocupado. Aurora enterrou a cabeça nos braços de Henshiel. Sentindo o aroma refrescante de Aurora, os nervos tensos de Henshiel finalmente relaxaram. Enfrentar 7 além do grau A era extremamente perigoso. Ele não apenas estava sendo espancado, mas também estava suportando a dor de sua promoção. Agora que estava relaxado, só então sentiu cansaço e dores por todo o corpo. A dor da promoção ainda não havia desaparecido completamente. Henshiel olhou para Aurora. Sentindo a suavidade em seus braços, ele se sentiu muito melhor. Ele deu um tapinha na cabeça de Aurora e perguntou, onde está sua irmã? Ela está bem? Eu enviei força vital para ela algumas vezes, ela ainda está viva. Neste momento, a escotilha se abriu novamente. Ila e os outros guardas da Estrela Negra entraram. Todos ficaram feridos, mas ninguém morreu. Isso tudo graças às poções que Aurora havia feito. Cada guarda da Estrela Negra tinha um pouco da poção de Aurora com eles. Eles foram extremamente eficazes e mais do que suficientes para garantir a vida desses graus de calamidade. Aurora se virou e olhou pelo espaço entre os braços de Henshiel.
Tendo percebido que Ila estava ferida e sangrando, ela rapidamente deixou o abraço de Henshiao e correu. Mana, você está ferida. Deixe-me curá-lo. Ila acenou com as mãos e a rejeitou. A batalha terminou. Uma ferida tão pequena se recuperara em pouco tempo. Não desperdice sua força vital. Então, ela se virou e olhou para os guardas da Estrela Negra atrás dela. Vocês também não têm permissão para fazer isso. exceto Feijin. A Davi e os outros estavam originalmente esperando que Aurora os curasse, mas ouvindo o que Ila disse, eles não tiveram escolha a não ser deixar esse pensamento de lado. Porque exceto eu, Feijin apontou para sua cabeça com resignação. Não entenda mal, Shenxing me disse para perguntar. A Black Star disse que você tem sorte e nos disse para nos beneficiarmos de sua sorte de tempos em tempos. Ila disse a verdade. Então, Ila se virou e olhou para Henshiao. Ela o avaliou e viu que ele não havia perdido um braço ou uma perna, ela ficou aliviada. Seus lábios se moveram levemente como se ela quisesse dizer alguma coisa, mas no final, ela apenas assentiu. Desta vez, a Davi disse de repente, acabei de ouvir que você capturou um além do grau A. Onde ele está? Com isso, todos ficaram curiosos. Esta foi a primeira vez que seu comandante do exército derrotou um além do grau A de frente, então todos eles queriam ver o além do grau A em cativeiro. Henshiao sorriu e disse ao seu exército mecânico para trazer Dylan. Dylan foi contido por máquinas por todo o corpo como uma múmia de metal, mostrando apenas o rosto. Tais restrições não podiam limitar os movimentos de um além do grau A, mas Dylan sabia que ele havia sido abandonado e que não fazia sentido resistir bem atrás das linhas inimigas. Ele não teve escolha a não ser aceitar o fato de que agora era um cativo. Todos os guardas da Estrela Negra se aproximaram e o avaliaram, falando sobre ele bem debaixo do seu nariz. Derrotado em apenas um golpe. Você é tão fraco. O que você está falando? O comandante do exército é muito forte. A Davi disse com raiva. Certo, certo, certo. Dylan estava furioso. Como um poderoso além do grau A, ele agora estava sendo observado como um animal de zoológico. Ele quase queria usar sua habilidade Esper para ensinar uma lição a esses graus de calamidade. Mesmo neste estado, ele não poderia suportar ser envergonhado por essas pessoas. Tendo notado a energia fluindo, Henshiao disse com um tom hostil, você quer resistir? Diga aos seus subordinados para irem embora. Dylan rugiu, não pense que você pode me humilhar só porque você me capturou. Mesmo neste estado, ainda posso matá-los facilmente. Ah, você me lembrou. Amarrar você assim não parece seguro o suficiente. Henshiao sorriu levemente. Ele pegou o Space Time Ember e fez Dylan pairar no ar. Os guardas da Estrela Negra conheciam o efeito dessa coisa. Todos eles recuaram, zombando. Vendo suas expressões, Dylan de repente teve um mau pressentimento e perguntou, o que você está fazendo? Não se preocupe, você já é uma prisioneira. Não só não vou te machucar, mas também vou garantir sua segurança. Henshiao riu. Confie em mim, eu absolutamente não vou deixar você se machucar. Henshiao ativou o Space Time Ember. Depois de algum tempo, finalmente cercou Dylan inteiramente, e Henshiao imediatamente cortou o fornecimento de energia. Dylan era um cativo, então ele teve tempo mais do que suficiente para criar bastante âmbar. No momento seguinte, o espaço-tempo se solidificou e formou uma bola de âmbar, congelando Dylan por dentro. Sua expressão perplexa estava fixa em seu rosto. Dessa forma, não há necessidade de desperdiçar mão de obra vigiando-o. Henshiao riu. A Davi bateu na bola de âmbar e deu uma risadinha. Você pode me matar facilmente agora? Dylan estava congelado, mas ainda podia sentir o mundo exterior. Percebendo que ele não podia mover seu corpo, ele ficou estupefato. Então, esta é a habilidade que selou o cetro das 10.000 deidades. Esta não é a habilidade do Black Star. Além do cubo da evolução, o Black Star tem outro tesouro universal. Depois de provocar o imóvel Dylan por um tempo, os Black Star Guards saíram um após o outro. Depois de uma grande batalha, todos estavam cansados, e foram descansar. Tendo visto todos saírem, Henshiao abriu a interface. Ele finalmente teve algum tempo para verificar as perdas e ganhos desta batalha. Capítulo 854 Lorde Mecânico Capítulo 854 Lorde Mecânico. A Igreja Arcana forçou um grande número de trunfos de mim desta vez. O estágio mais perigoso havia passado, mas Henshiao sabia que a batalha ainda não havia terminado. A Igreja Arcana apareceu do nada usando o dispositivo de transporte de abertura do céu multidimensional da Federação da Luz, mas eles teriam que cruzar o universo em suas naves espaciais ao retornar. Com o jeito da dinastia de fazer as coisas, não havia como eles deixarem os 6 além do grau A da Igreja Arcana partirem assim. Oh, são 5 além do grau como agora. Portanto, quando Titi e os outros chegarem, será a vez deles perseguirem Sagman e os outros. Existem bilhões de tropas da dinastia no mundo cintilante, então este grupo de pessoas da Igreja Arcana não será capaz de recuar facilmente. Mesmo que eles conseguissem fugir do mundo cintilante, o anel estelar despedaçado ainda estava esperando por eles. O anel estelar despedaçado era a base do Reino Clente, da Terra do derramamento de sangue e do exército da Estrela Negra.
Tendo recebido um presente tão grande, Henshiao teve que devolver um presente. Ele não era uma pessoa mesquinha. Ele já havia decidido usar todas as forças do Exército da Estrela Negra e sua complexa rede no Anel Estelar despedaçado para fazê-lo. Enquanto planejava em sua mente, Henshiao olhou para a interface ao mesmo tempo para calcular as perdas que a Igreja Arcana havia lhe causado. Níveis acelerados durante o período de penalidade de EXP lhe custaram 1 tonelada de EXP. Mesmo para Henshiao, ele sentiu uma dor de cabeça pensando nesse número. Ele não gostava de desperdiçar. Se a EXP extra tivesse sido usada para aumentar o nível dos projetos, ele teria conseguido tantos pontos de potencial. Em termos de cartas de invocação de personagem, os usos das cartas de invocação de personagem de Reynold, Aurora e Yamis foram esgotados. Os cards de invocação de personagem Sgod e Eber tinham um uso restante. Ambos eram trunfos poderosos. Isso foi especialmente assim para o cartão de invocação de personagem, Spare Silence da Sgod. Seria extremamente poderoso contra a Sgod. Com um uso restante, isso significava que ele tinha menos maneiras de lutar contra a Sgod. Além disso, Sgod foi o vencedor deste ataque. Ele não teve escolha a não ser satisfazer as necessidades de Sgod devido ao ataque da Igreja Arcana para forçar Sgod a sair do campo de batalha. Com a energia da evolução, Sgod seria mais difícil de lidar e poderia até mesmo tocar a porta do nível superior que ele procurava. Considerando tudo, seu plano de lidar com Sgod havia sido interrompido e ele estava bastante infeliz. No entanto, a missão recompensou 3 cartas de invocação de personagem desconhecidas. Juntamente com as 2 cartas de invocação de personagem em branco da recompensa aleatória e uma carta de melhoria de habilidade, pelo menos compensou as perdas. Henshiao balançou a cabeça. Os danos incorridos em seu maquinário também foram bastante grandes. Muitos soldados mecânicos foram destruídos. As vidas mecânicas ainda estavam bem, já que Henshiao propositalmente não os deixou participar da batalha direta contra os Beyond Gradias, então eles não sofreram muitas baixas. Em comparação com outras máquinas, as vidas mecânicas com capacidade de crescimento apresentaram maior potencial. Seria uma pena que fossem destruídos em uma batalha tão unilateral. As outras máquinas eram mais do que suficientes como peões. Em alguns aspectos, Henshiao foi a causa dessa batalha. Se algum além do grau tivesse morrido por causa disso, a dinastia definitivamente não ficaria feliz com isso. No entanto, felizmente, com a ajuda de Austin, eles acabaram de ser feridos, o que facilitou as coisas para Henshiao. Dessa forma, ele devia um grande favor a Austin, o que não era uma coisa completamente ruim. Às vezes, dever um favor a alguém levaria a um relacionamento melhor. Austin era originalmente neutro, mas depois que ele mexeu com a Igreja Arcana após essa batalha, seria muito difícil para ele continuar a se excluir de tudo. Embora ele não chegasse ao ponto de se juntar imediatamente à dinastia, todas as forças do universo o marcariam como estando do lado da dinastia. Ele não seria mais capaz de manter um perfil discreto como antes. Henshiao então pensou em Psyker, e sua expressão ficou estranha. Se for esse o caso, Austin está agora perto da dinastia, Amis é minha aliada, então ela é considerada uma aliada indireta da dinastia, Eber também pertence à dinastia. Incluindo eu, 4 dos 5 além do grau A no Anel Estelar despedaçado estão relacionados à dinastia. Psyker provavelmente terá que ficar quieto no Anel Estelar despedaçado no futuro. Com esse pensamento, Henshiao abriu a lista de missões e reivindicou as missões concluídas. Ele só estava confiante em reivindicar a recompensa depois de tocar Fading mais cedo. Underscore 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 underscore. Causa e efeito concluído. De acordo com seu desempenho, você recebeu 45 bilhões XP, 3 recompensas aleatórias, Character Summon Card, Child of Light, Sagman, Character Summon Card, Star Pupil, Psyker, e Character Summon Card, Sgod. Carta de invocação de personagem, Filho da Luz, Sagman, fluxo de partículas de luz, infiltração, libera um poderoso feixe de partículas de energia de luz que tem alto dano penetrante, explosivo e queimado. A energia da luz continuará a causar dano e dará ao alvo os status, interrupção de energia e supressão de energia. Quando o inimigo usa ataques de energia, o poder diminui, o custo aumenta e sua precisão diminui. Usos 0/5. Cartão de invocação de personagem, Pupila Estelar, Psyker, Energia Psíquica, Parede do Coração, em 4,7 segundos, o dano real recebido de ataques psíquicos será reduzido em 85% após as reduções de resistência psicológica. Ele concede imunidade a todos os tipos de habilidades de controle psíquico. Se o atacante for um psíquico, o IMT e o MYS de ambos os lados serão calculados. Se um de seus atributos for maior que o atacante, 45% do dano teórico será refletido. Se ambos os seus atributos forem maiores que o atacante, 90% do dano teórico será refletido. Se ambos os seus atributos forem inferiores ao do atacante, o dano não será refletido. Usos 0/3. Character Summon Card, Sgod, Spare Ability, copy, através de contato próximo, copie o Spare Gene do alvo e receba um Character Summon Card do alvo. Só é eficaz em Spers. Usos 0/3.
Underscore 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 underscore. Receber a recompensa máxima de XP estava dentro das expectativas de Henshiao. Os efeitos de todas as 3 cartas de invocação de personagem foram decentes, mas ele não teve a sorte de conseguir o Silence God novamente. No entanto, a habilidade Esper, copiar, não era ruim, eram basicamente 3 cartas de invocação de personagem em branco para Espers. Sgod tinha uma tonelada de habilidades aleatórias, então poder obter isso já era graças à bênção de Fading. Underscore 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 underscore. Você recebeu um ponto lendário. Ponto lendário do universo, inimigo da Igreja Arcana, enfrentando uma situação desesperadora, você lutou e virou a situação, forçando a Igreja Arcana a recuar e até capturando um inimigo além do grau A. Seu nome se espalhará por todo o universo com esta batalha e se tornar uma lenda. Underscore 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 underscore. Inimigo da Igreja Arcana, o ponto lendário de grau mais alto, um ponto lendário do universo. Parece que este se tornará um novo apelido. Todo além do grau A tinha muitos apelidos que representavam as coisas lendárias que eles fizeram. Henshiao agora tinha, Corpo Indestrutível, Estrela Negra Indestrutível, o comandante do exército da Estrela Negra, e outros apelidos. Quando a notícia sobre essa batalha se espalhar, ele provavelmente também ganharia o apelido de Inimigo da Igreja Arcana. A Igreja Arcana queria matá-lo, e ele selou seu tesouro universal, bem como capturou seu além do grau A. Neste momento, a treta entre os dois lados era insolúvel. Capturar vivo um além da série A tinha significados extraordinários. Naquela época, essa era a razão pela qual Eber queria duelar com ele, mas infelizmente ele não conseguiu, e agora Henshiao conseguiu isso antes de Eber. Dessa forma, sua reputação no universo se tornaria completamente diferente, e sua posição seria muito mais alta. Ele sentiu que Titi ficaria com bastante ciúmes. Falando nisso, Eber estava voltando para apoiá-lo. Tendo pensado na possível expressão que Eber poderia ter, Henshiao não pôde deixar de rir um pouco. A interface também mostrava que agora ele poderia criar o Dungeon Flickering World, Planet Lighthouse Battle. Um total de 11 além do grau A participaram desse conflito, que raramente acontecia a não ser em guerras completas. Isso chocaria todo o universo. Embora tenha acontecido no mundo cintilante e ainda não tivesse sido divulgado, estava claro que a notícia disso provocaria uma tempestade violenta. Com tanta influência, ser capaz de criar o Dungeon não foi surpresa. Infelizmente, dado o padrão desta batalha, o efeito desta masmorra seria apenas ampliar o horizonte dos jogadores e fazê-los sofrer. Henshiao abriu a interface de atributos e leu cuidadosamente seus atributos após a promoção de nível 260. Underscore 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 underscore. Nível 260. Classe principal, mecânico. Raça Estrela Negra. Atributos, 3.247 For, 3.980 Ds, 5.889 End, 8.489 NT, 2.950 MYS, 1.163 Chá, 1 Look. Pontos de atributo gratuitos, 0. Ponto potencial, 33. Saúde, 3.854.550. Vigor, 3.521.025. Energia, 82.120, nível 17. Estatísticas de bônus de energia LV, 17, mais 1.206 STR, mais 1.488 DX, mais 1.890 END, mais 2.345 INT, mais 1.123 MYS, mais 311.520 Stamina Limit, mais 1.632% Machinery Affinity. Rank de energia, 49.975. Nota, S, além de A. Bônus grau S, mais 50 End, mais 25 todas as resistências. Mais 25% atributo mais alto, mais 15% outros atributos, mais 750 pontos de atributo gratuitos, mais 50 pontos potenciais. Observação, este parece ser um mecânico além do grau A que persiste no caminho de um tanque. Underscore 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 underscore. Quase 50.000 rank de energia, Henshiao tocou seu queixo. Ele ainda conseguia se lembrar de que, quando alcançou o nível A pela primeira vez, seu rank de energia era de cerca de 43.000. Depois, ele completou Eber Stellar Furnace Cultivation e Mechanical Life Tinder, o que lhe deu bastante rank de energia. A técnica de cultivo de Eber lhe deu mais de 16.000 energia máxima.
Sua energia máxima era apenas um pouco mais de 50.000 quando ele alcançou pela primeira vez além do grau A, mas agora era mais de 80.000. Seu nível de energia aumentou de 15 para 17, o que lhe deu duas novas camadas de atributos de bônus. Ele não se esqueceu da absorção de radiação, que lhe deu alguns atributos aqui e ali. A próxima Raise Evolution Promotion está no nível 300, e o limite de nível do Lord Mechanic também é no nível 40, então o avanço de classe também está no nível 300. Portanto, há apenas a promoção de nível 280 no meio. Ren Xiao ponderou. O limite do Mecânico Imperador era o nível 35, e o novo Lord Mechanic era 5 a mais que isso. No estágio Lord Mechanic, os profissionais do Apóstolo e do Imperador Mechanic foram aprimorados. Assim como os dois avanços de classe anteriores, as habilidades e talentos da tecnologia virtual também foram aprimorados, desta vez em 60%. Havia 4 novas habilidades. O talento Mechanic Lord deu mais 300% de afinidade com máquinas, mais 200% de intrusão virtual e eficiência de defesa virtual, e algumas mudanças nas propriedades da Mechanical Force, que concedeu o chamado Lord Power. A introdução foi breve e embaçada, apenas dizendo que este era o pré-requisito de algumas novas habilidades do Lord Mechanic. A habilidade Lord Machinery Affinity deu mais 190% de afinidade de maquinário no nível máximo. A habilidade Apostle Life Creation era semelhante a Emperor's Gift, também dando aprimoramento especial a uma máquina individual. No entanto, o efeito foi bem diferente. Presente do Imperador só podia ser usado 3 vezes no mesmo alvo e não limitava o número de alvos. Enquanto o efeito de Apostle Life Creation foi usar a chamada força mecânica do poder do domínio do Senhor, para transformar um soldado mecânico em uma arma do apóstolo. O aprimoramento foi muito mais forte. Basicamente, poderia transformar uma unidade normal em uma unidade mini-chefe e uma unidade com melhores fundamentos em uma unidade grande-chefe. Com efeitos de aprimoramento tão poderosos, Apostle Life Creation restringe o número de armas dos apóstolos. No nível máximo, ele poderia ter 12 armas de apóstolo ao mesmo tempo. O poder do domínio do Senhor em seu corpo poderia ser recuperado a qualquer momento e dado a outra máquina. Essa habilidade também foi aprimorada por várias outras habilidades de aprimoramento. Cada nível aumentou o número máximo de armas do apóstolo em 1. A última habilidade, Lord Decente, era a habilidade de lutar com um exército remoto. Através da força mecânica especial de um Lord Mecânico, ele poderia projetar sua consciência, mente e poder em um soldado mecânico e transformar esse soldado mecânico em algum tipo de avatar. Ele compartilharia uma grande parte dos atributos, habilidades e talentos do corpo principal e teria força além do grau A. Isso significava que, não apenas Ren Xiao poderia fornecer bônus de força mecânica para as tropas remotas usando o canal de transmissão de distância quântica infinita quando ele estava em casa, ele também poderia usar isso em um deles e lutar pessoalmente. A restrição era que isso só poderia ser usado em um alvo por vez. A introdução da habilidade também dizia que se Lord Decente fosse usado com frequência no mesmo alvo, haveria uma chance de formar uma Soul Connection. Essas 4 habilidades são muito boas, especialmente Lord Decente. Depois desta batalha de hoje, deve haver muito poucos que venham causar problemas para mim no futuro. Meu método de combate passará a ser focado no combate remoto. Essa habilidade será muito útil para mim. Depois de concluir as perdas e ganhos, Ren Xiao recebeu uma ligação de Tarkov dizendo que o Rangel queria falar com ele pessoalmente. Mesmo para além da classe A, o Rangel não era alguém que eles pudessem ver sempre que quisessem. Ficou claro que suas conquistas na batalha surpreenderam o Rangel, razão pela qual ela queria falar com ele. Além disso, ainda havia alguns problemas que precisavam ser discutidos e resolvidos em relação a esse assunto, bem como a missão de perseguir Sagman e os demais. Entendido, vou esperar por ela online. Ren Xiao pegou o comunicador e fez muitas especulações enquanto aguardava silenciosamente a ligação da ligação. Depois de conseguir tanto desta vez, se ele solicitasse novos conhecimentos supremos, o Rangel não o rejeitaria, não é? Capítulo 855 a 855 Hora de contra-atacar. 855 Hora de contra-atacar. Muito em breve, um feixe de projeção em forma de cone disparou do comunicador e rapidamente varreu a sala. O ambiente da sala mudou rapidamente para a sala de conferências onde o Rangel e o grupo de escalões superiores estavam como se Ren Xiao estivesse lá. Ren Xiao olhou em volta e percebeu que todos estavam olhando para ele com emoções diferentes, como curiosidade, respeito e surpresa. Uma coisa que aqueles militares de alto escalão tinham em comum era que todos pareciam muito interessados nele. O Rangel olhou para Ren Xiao e disse, Black Star, você fez uma grande conquista neste incidente. A dinastia irá recompensá-lo generosamente. Eu estava apenas me salvando. Ren Xiao não pôde deixar de ser humilde em tal ocasião, e com certeza foi bom. Você merece o crédito mesmo assim. O Rangel então voltou ao assunto. Tarkov já descreveu esta batalha anteriormente, mas quero ouvir sua versão. Algumas perguntas precisam que você responda. Ren Xiao sabia que explicar a batalha da perspectiva de um além do grau atraria novas informações para a mesa, então ele a descreveu do início ao fim.
O Ranhel assentiu e perguntou, eu quero saber, o que você usou para parar e selar o cetro das 10.000 divindades, um novo tesouro universal. É o que eu descobri enquanto explorava o mundo cintilante. É uma maravilha do espaço. Eu vejo. O Ranhel não continuou a perguntar sobre o nome e os usos do Spacetime Ender. Se Black Star quisesse dizer a ela, ele o faria, e se não estivesse disposto, ela não iria forçar alguém que acabara de fazer uma contribuição tão grande. Além do Grau, tinham o direito de manter suas habilidades em segredo, tudo o que ela precisava saber era que o Black Star estava do seu lado. Eu selei o cetro das 10.000 divindades, e será muito difícil para a Igreja Arcana quebrar esse selo. Só que eles ainda não sabem disso. O cetro das 10.000 divindades é um tesouro universal que é muito importante para eles, eles podem tentar negociar com a dinastia em particular. Os olhos de Ranhel se moveram levemente e ela perguntou, você tem certeza de que será muito difícil para eles quebrar o selo? Não há absolutos. A Igreja Arcana pode vir com alguma coisa. No entanto, com toda a probabilidade, suas chances de sucesso são extremamente baixas. É muito provável que eu seja o único que possa ajudá-los a quebrar o selo do cetro das 10.000 divindades. Entendido. Se o que você disse for verdade, podemos ter subestimado suas contribuições. Sem o cetro das 10.000 divindades, a dissuasão que eles têm no além do grau será muito menor. Eu já decidi contra-atacar a Igreja Arcana, então o que você fez diminuiu as chances do além do grau da dinastia sofrer baixas acidentais. Bom, o Ranhel fez uma pausa. No entanto, o que aconteceu no Planet Lighthouse tornou as coisas tensas entre eles e nós. A Igreja Arcana provavelmente não negociará conosco em particular, mas agirá como se já tivesse quebrado o selo. Você está certo. Xiao pensou sobre isso. De fato, já que a dinastia iria contra-atacar, a Igreja Arcana definitivamente não daria um passo para trás facilmente. Era muito provável que eles agissem confiantes na superfície enquanto estivessem extremamente perturbados por não serem capazes de quebrar o selo em particular. Além disso, sobre Isgod, é inesperado para a Igreja Arcana realmente trabalhar com a notória Arca Caída. A dinastia fará um anúncio para todo o universo condenando as ações da Igreja Arcana. O Ranhel então mudou de assunto. Não se preocupe, a dinastia não tem problemas com a forma como você usou o Evolution Cube no Isgod desta vez. Xiao ficou atordoado por um momento e então entendeu. Seu plano contra a Isgod havia funcionado, mas tecnicamente, ele ainda havia feito um acordo com a Isgod. No entanto, a dinastia foi muito sensata sobre isso. Eles entenderam que ele não tinha escolha naquela situação. Portanto, o Ranhel expressou que eles não o responsabilizariam, o que representava qual era a posição da dinastia sobre esse assunto. Eles não permitiriam que ninguém usasse esse assunto para manchar o nome do Black Star. A partir desta frase, Xiao percebeu que o Ranhel estava tentando convencê-lo a se tornar um membro da facção do governante. Elogiá-lo e recompensá-lo não foram as únicas razões pelas quais ele foi chamado para esta reunião. Era mais para expressar sua intenção de cortejá-lo. Dada a dimensão da dinastia, os conflitos internos entre as muitas facções eram inevitáveis. Xiao tinha acabado de ganhar uma grande conquista, então não haveria problemas em um futuro próximo. No entanto, depois de algum tempo, algumas facções podem trazer esse assunto de volta como alavanca. Se um dos Grau da dinastia foi morto em ação desta vez ou eu não capturei Dylan, alguém poderia ter usado isso para tentar me forçar a desistir do cubo da evolução. Xiao estava secretamente chocado. A batalha tinha acabado para ele, e ele não pensou muito sobre isso. Desde que o Ranhel lhe deu uma dica sutil, ele entendeu suas boas intenções. Obrigado, Excelência. Xiao fez uma reverência. O Ranhel então perguntou, o que você planeja fazer com Dylan? Decidi entregá-lo à dinastia, disse Xiao lentamente. Agora que a Igreja Arcana falhou uma vez, eles não tentarão facilmente obter o cubo da evolução novamente. No entanto, se eu mantiver Dylan como meu cativo, a Igreja Arcana, tendo que considerar as opiniões de seus aliados, não ficará de braços cruzados. Eles vão certamente realizar medidas de resgate. Não quero que esse incidente aconteça novamente e, se acontecer, posso não ter a mesma sorte que tive hoje. Portanto, eu poderia entregá-lo à dinastia para ser usado como alavanca para negociar com a Igreja Arcana. Embora ele tivesse forçado a Igreja Arcana a recuar desta vez, seria muito mais do que apenas um tapa em seus rostos se ele aprisionasse Dylan pessoalmente. Eles eram uma civilização universal, não importa o que, e deixá-los completamente furiosos não era uma decisão sábia. Dylan era uma batata quente, havia muito mais contras do que prós se ele o mantivesse. Em vez disso, se ele desse Dylan à dinastia em troca de mais méritos e uma tonelada de pontos de contribuição de facção, ele poderia obter conhecimentos supremos. Você fez a escolha certa, era isso que eu tinha em mente. Eu queria convencê-lo a fazer isso, mas já que você já está disposto, isso é ainda melhor. Um leve sorriso muito raro apareceu no rosto frio de Ranhel, sabendo que Xiao havia aceitado suas boas intenções. Você fez bem desta vez. Além do apoio e recompensa generosa que a dinastia dará a você e ao seu exército Black Star, se você tiver outras necessidades, diga. A dinastia forneceria ainda mais recursos para o exército Black Star depois disso, o que era um dado adquirido. Portanto, Xiao solicitou o que ele mais queria.
Espero obter mais conhecimentos supremos. Sem problemas. O Ranhel aprovado. Vou dizer ao oficial do Departamento de Logística da dinastia para contatá-lo diretamente. Basta pedir a ele. Não havia como o governante se encarregar pessoalmente de assuntos triviais, como trocar conhecimento. Chen Xiao assentiu com um sorriso e ponderou em sua mente. Suas contribuições desta vez definitivamente lhe dariam mais de um conhecimento supremo, e cada conhecimento neste nível traria um grande impulso às capacidades de combate de um mecânico. No entanto, era impossível obter todos os conhecimentos supremos de uma só vez. Ele realmente fez uma grande contribuição, mas havia regras a serem seguidas ao distribuir recompensas. Os conhecimentos finais foram um dos métodos importantes para atrair além do grau A para começar. Mesmo os além do grau A diretamente sob a dinastia tiveram que ganhá-los lentamente com méritos e contribuições. O impacto deste incidente afetara a situação de todo o universo. O Ranhel voltou ao seu tom formal e sério. A dinastia deve retaliar contra a provocação da Igreja Arcana. No entanto, a Federação da Luz sempre gostou de apostar em ambos os lados, então o esforço que colocamos em explorar o mundo cintilante será definitivamente contido. Enquanto as três civilizações tentam mexer umas com as outras, essas civilizações do Superstar Cluster definitivamente farão uso desta oportunidade para se infiltrar ainda mais na Federação da Luz. A dinastia será forçada a lidar com vários problemas ao mesmo tempo, que é exatamente o que a Igreja Arcana e a Federação da Luz querem ver. Chen Xiao sabia que o Ranhel tinha um motivo para dizer algo assim, então ele continuou e perguntou: então, o que você acha que devemos fazer? Precisamos intimidar as civilizações Superstar Cluster, então vamos chamar de volta alguns dos Beyond Gradias e tropas estacionadas no Flickering World. É claro que suas forças ainda estarão explorando o mundo cintilante. Chen Xiao não falou, ele sabia o que o Ranhel queria dizer. Não havia como a dinastia permitir que tantos além do nível as ficassem no mundo cintilante por muito tempo, e esse pensamento teria ocorrido há muito tempo. No entanto, ele não se importou. Eber e seu território estavam ambos no anel estelar despedaçado, que ficava próximo, então ele provavelmente não seria chamado de volta. O Ranhel mudou de assunto e perguntou: Black Star, o que você acha da situação em que a dinastia está atualmente? Como você sabe, os conflitos são principalmente em torno do Flickering World, e não é qualquer um que pode participar dele. O tremor secundário da maré carmesim está esfriando lentamente, então essas civilizações do aglomerado estelar e do sistema estelar permanecerá baixas por algum tempo. Chen Xiao deu de ombros. Pode ser. O Ranhel assentiu lentamente e de repente perguntou: você tem alguma sugestão sobre o plano de contra-ataque da dinastia? Chen Xiao sabia que, embora o governante estivesse discutindo o plano da dinastia com ele, ela poderia não aceitar suas sugestões. No entanto, este foi um gesto que representou o fato de que sua posição dentro da dinastia havia aumentado. Depois de pensar um pouco, Chen Xiao tossiu e disse: o contra-ataque é obrigatório, mas o foco pode ser reajustado. A Igreja Arcana também é uma civilização universal, então retaliar contra eles é apenas uma reação necessária. Tenho certeza de que você sabe que isso não trará grandes resultados, Excelência. Prossiga. Na minha opinião, devemos nos concentrar em agir contra a Sgod. Sgod também participou da batalha do Planet Lighthouse, e ele é muito mais fácil de lidar em comparação com a Igreja Arcana. Acontece que o cinturão desolado do universo no meio da galáxia central é conhecido por ser o campo de batalha padrão para resolver o atrito entre as três civilizações, então lidar com Sgod não exigirá que façamos nenhum desvio. Se a Arca Caída for eliminada, a dinastia mostrará com sucesso sua retaliação estrondosa e alcançará níveis de intimidação ainda maiores. Este incidente foi uma grande oportunidade para convencer a dinastia a lidar com Sgod. Se ele pudesse obter ajuda da dinastia, as chances de eliminar Sgod seriam muito maiores. O Ranhel, porém, não se manifestou se aceitou ou rejeitou a sugestão. Farei com que alguém analise sua sugestão. O assunto urgente em mãos é perseguir a Igreja Arcana e as frotas de Sgod. Quando os reforços chegarem, vocês devem seguir as ordens de Tarkov e agir com a frota da dinastia. Não vamos deixá-los escapar tão facilmente. O Ranhel então acenou para Chen Xiao e disse: vá descansar. Você precisará continuar lutando durante a perseguição. Ok. Quando a ligação terminou, a projeção na sala desapareceu. Chen Xiao deu um suspiro de alívio e ficou encantado. As contribuições que ele fez durante esta batalha trouxeram-lhe alguma sensação de presença entre os altos escalões da dinastia. Sua posição na mente daquelas pessoas passou de um novo aliado para um confiável além do grau A da dinastia. Ele foi até cortejado pelo governante, o que também aumentou sua posição e influência. Depois de guardar o comunicador, Chen Xiao notou uma nova notificação na interface. Underscore 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 underscore. Você recebeu um ativo político. Ativo político 1, a dinastia Carmesim. Você fez grandes contribuições para a dinastia Carmesim e recebeu uma certa influência política. Você pode fazer sugestões diretamente para a dinastia Carmesim, de acordo com a racionalidade da sugestão, há uma pequena chance de a dinastia Carmesim ouvir. Sua posição na dinastia Carmesim é maior.
Ao interagir com certas organizações ou personagens, mais 30% de favorabilidade ganha. Você tem uma experiência valiosa. Mais 30% de experiência adquirida de todas as fontes. Observações: os efeitos acima só ocorrerão quando a relação de facção com a dinastia Carmesim for mantida em reverência. Underscore 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 underscore. Ei, eu pensei que só haveria ponto lendário, mas nenhum ativo político. Tenchial ficou surpreso, mas depois entendeu o porquê. Provavelmente era uma recompensa de bônus dada pelo fato de o Han o valorizar. No entanto, manter o efeito desse ativo político não foi fácil, pois ele teve que gastar pontos de contribuição da facção em troca de conhecimentos supremos. Ele tinha que manter os pontos de contribuição que tinha acima de 6.000, que era o custo de um conhecimento supremo. Tenchial olhou para a seguinte notificação, que levantou as sobrancelhas. Underscore 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 underscore. Você recebeu 10.000 pontos de contribuição da dinastia Carmesim. Você recebeu um bônus de 5.000 pontos de contribuição da dinastia Carmesim. Underscore 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 underscore. Eu só recebi os pontos de contribuição depois que terminei de falar com o Han Hel. Tenchial esfregou o queixo. Ele tinha a interface NPC, para que pudesse recompensar os pontos de contribuição dos membros do exército Black Star da maneira que quisesse. Como líder de facção, a maneira como isso funcionava para ela era a mesma, só que o Han Hel recompensava pontos de contribuição inconscientemente. 10.000 pontos de contribuição eram a recompensa por esta batalha, e o bônus de 5.000 pontos de contribuição era provavelmente dele entregando Dylan. Incluindo os mais de 3.000 pontos de contribuição que ele havia economizado anteriormente, ele agora tinha mais de 18.000 pontos de contribuição. 3 conhecimentos finais, simplesmente legal. Os olhos de Tenchial brilharam. Ao contrário dos conhecimentos de ponta, a dinastia não daria os conhecimentos supremos de graça. As boas intenções que o Han Hel tinha para ele pareciam ter sido exibidas na forma de receber mais pontos de contribuição. Dessa forma, posso comprar 2 saberes e ficar com os 6.000 restantes para manter o efeito do ativo político. Não estou com pressa de gastá-los todos de qualquer maneira. Tenchial fechou a interface com satisfação. Neste momento, uma luz azul iluminou do lado de fora da vigia, brilhando em seu rosto jovem e nervoso. Ele se virou para olhar para fora da vigia e viu que não muito longe do Planet Lighthouse, o Stargate foi finalmente montado e ativado. Um vórtice de energia espacial azul escuro se formou dentro do Stargate e rapidamente começou a girar. Eles finalmente estão aqui. Reticências. Com o passar do tempo, frotas de reforço voaram do portal estelar uma após a outra das várias organizações além do Grau A. Eram principalmente tropas estacionadas ao redor das fortalezas na borda dos 3 aglomerados estelares. Se a Igreja Arcana quisesse atacar o planeta Farol agora, eles serem completamente obliterados seria o único resultado. A batalha já terminou. Dentro do navio principal de Tarrokov, Eber, que havia deixado sua frota principal para trás e retornado o mais rápido possível, Ravenloud, que havia corrido para lá por meio de teletransporte, e a projeção remota de Maximiller havia se reunido e sentado em frente a Tenchial e os outros. Ao saber que as tropas do planeta Farol haviam forçado os inimigos a se afastarem sem nenhum reforço, Eber e os outros 2 ficaram chocados. Eles realmente conseguiram defender o Planet Lighthouse. Não só Black Star virou a mesa no campo de batalha Beyond Grau A, ele ainda capturou um dos inimigos vivo. Eber e Ravenloud se sentiram em conflito. Eles inicialmente pensaram que eram salvadores, mas para sua surpresa, antes mesmo de chegarem, Tenchial já havia forçado os inimigos a recuar. Era quase como se eles nem fossem necessários. No entanto, esse pensamento não permaneceu muito tempo em suas mentes. Embora tenham chegado tarde, eles sabiam que a Igreja Arcana só havia recuado por causa da pressão de sua chegada. Pensar dessa maneira os fez se sentir muito melhor, pelo menos eles contribuíram de alguma forma. Ravenloud estava ficando um pouco inquieto e disse, Estrela Negra, ouvi dizer que você conseguiu um novo tesouro universal no mundo cintilante e o usou para parar o cetro das 10.000 divindades. Isso mesmo, Tenchial riu. Ouvindo Tenchial confirmando o assunto, Ravenloud ficou cheia de arrependimento. Ele estava explorando o mesmo aglomerado estelar que a Estrela Negra, o que significava que esse tesouro universal desconhecido havia sido encontrado no aglomerado estelar Garou. Se não houvesse Black Star, talvez este tesouro universal se tornasse dele. Eber virou-se para Austin, franziu a testa e disse, por que você está aqui? Você também se juntou à dinastia? Eu vim para ajudar o Black Star. Austin sorriu levemente. Os olhos de Eber circularam em torno de Tenchial e Austin, ele não estava se sentindo bem. Quando os 2 formaram um relacionamento tão bom. Tanto Ames quanto Austin se tornaram amigos do Black Star, agora Eber se sentia como se estivesse sozinho no anel estelar despedaçado. No entanto, quando ele se lembrou em que situação Psyker estava, ele se sentiu muito melhor.
No entanto, Eber não podia estar feliz. A conquista de capturar um além do grau a vivo era algo que ele vinha perseguindo há muitos anos, mas agora havia sido obtido pelo Black Star, que só havia entrado no nível além do grau há cerca de um ano antes. Desta vez, Tarrokov falou. Já despachei as tropas em vários locais para bloquear a rota de fuga das frotas de Sagman e Isgod. Sua Excelência Maximiller ainda não chegou, mas não vamos esperar mais. Já reunimos 6 além do grau A aqui, o que é suficiente para iniciar a busca. O que ele quis dizer com perseguição não era simplesmente perseguir-los, mas despachar todas as tropas que a dinastia tinha no mundo cintilante para impedir que os inimigos escapassem. No mapa estelar, as frotas da Igreja Arcana e Isgod foram mostradas como massas vermelhas rapidamente se afastando, fugindo em direções diferentes, enquanto pontos azuis representando as tropas da dinastia bloqueavam seus caminhos. Com a chegada dos reforços, Milizals e Beyone não tiveram mais problemas em persegui-los. Austin expressou sua intenção de ir para casa para consertar seu palácio de feitiços ocultos e não participar da operação da dinastia, e Tarrokov não forçou um estranho convidado por Renchial. Eber resolveu seus sentimentos e de repente percebeu que esta era uma oportunidade, ele poderia ser capaz de cumprir seu desejo de eliminar um além do grau A. Tendo esse pensamento em mente, Eber ficou muito motivado. Ele cerrou os punhos com tanta força que quebrou a barreira do som com um estrondo. Hansi, Mercer, não é? Já ouvi falar desse cara. Deixe-o comigo. A dignidade da dinastia não deve ser desafiada. As feridas de Milizals ainda não cicatrizaram, deixe Ningia para mim. A luz mágica apareceu nos olhos de Ravenloud. Os inimigos externos sempre foram ótimas soluções para conflitos internos. Como membros da dinastia, depois de temporariamente deixar de lado seu relacionamento competitivo entre si, eles agora compartilhavam um inimigo comum. Vou usar meu exército mecânico remoto para apoiar vocês. O único além do grau A que não estava lá, o mecânico Maximiller, olhou para Renchial e disse, Estrela Negra, seu exército mecânico sofreu pesadas perdas. Se precisar, posso emprestar meu exército a você por enquanto. Ok, obrigado. Renchial acenou com a cabeça, levantou-se e olhou em volta para todos os presentes do além do grau. Um tom frio brilhou em seus olhos quando ele disse com um tom afiado e penetrante, vamos nos mexer. Veja se eles podem voltar para a galáxia central. As mesas viraram. Os caçadores se tornaram os caçados. Chegou a hora do contra-ataque.